estive na casa deles. Mas é um casal, a minha esposa diz. Minha esposa é conhecida no trabalho dela como pastora, sabia? Pregando a palavra lá. E esse casal ateu e não queria saber de Cristo, não ouvia. E aí eu acompanhei principalmente as situações da vida dele, porque minha esposa comenta comigo. E ele teve câncer do pâncreas. E a vida dele começou a ter problemas, hospitais em casa. E por surpresa nossa, minha e da minha esposa, sexta-feira a mulher dele nos convida para fazer uma visita para ele, sabendo que a gente é cristão também, e sabendo também que a Nilza não vai perder a oportunidade. E a gente esteve lá no hospital. Irmãos, não é fácil. Na verdade, você estar diante de uma situação de uma pessoa que já foi desenganada, era paliativo, o médico falou para ele que ele iria morrer, e nós entramos naquele local. Eu realmente até não sei, não me senti assim, até, sabe quando você não se sente preparado assim, mas você confia no Senhor que você tem que ir? Foi dessa maneira que nós entramos naquele quarto. Quando nós entramos naquele quarto, o clima ali era de velório, triste, cabisbaixo, porque realmente tinha uma situação difícil ali. Ele estava tomando morfina, estava na cama. E ali nós estivemos conversando com ele. Até eu falei para ele assim, logo de primeiro eu já disse aqui, você sabe que eu sou pastor, né? Então eu sou pastor menina da porteira. Ele falou, por quê? Porque meus dentes caíram, então não pode dar risada, né? Isso quebrou um pouco o clima nosso ali. Aí nós estivemos conversando, irmãos. É difícil. Deus nos mostrou e nos conduziu a mostrar para ele que todos os dias que ele acorda é um presente de Deus. E que esse presente de Deus tem que ser valorizado e tem que ser vivido. Ele não morreu ainda. É isso a decisão. Então, quando Deus coloca para nós temos o culto racional, a nossa vida, ela vai depender de decisões da nossa cabeça, do nosso culto. Nós desejamos cultuar e vamos cultuar. Desejamos louvar e vamos louvar. E desejamos viver a vida e também podemos desejar ver a morte. E é o que estava acontecendo ali. Eu falei para ele, negativo. Não é assim. Você crê em Deus? Creio. Então você está totalmente errado no que você está pensando. Você já ouviu falar que Deus, nosso Deus é um Deus de milagre? Você já ouviu falar que nosso Deus tira as pessoas, ressuscita as pessoas, tira as pessoas desenganadas? Os médicos ficam abismados com os milagres do Senhor? É verdade. Então, crê nisso. O nosso Deus é capaz. Eu venho aqui determinando e curando, pedindo a cura sua, que você saia andando daqui. É esse meu desejo, é essa a minha oração e essa a minha fé, que você seja restaurado. Mas você tem que lembrar uma coisa: não é a minha decisão que vale, mas é a decisão de Deus. Quando o médico fala algo para você, não é a decisão dele que vai valer, não. Você desenganou, mas quem que decide é Deus. E se você acordou hoje de manhã, é assim. Irmãos, eu recebi sorrisos dele. O clima mudou.
começou a se transformar. Ele começou a compreender o que realmente ele deveria fazer. Foi aí que nós fizemos o apelo para ele. Falamos de Cristo e falamos que Cristo que vai fazer toda a alteração da vida dele. Enquanto Deus quer que você tenha vida, você vai viver. E você vai viver com Deus, com a alegria de ter Deus dentro do seu coração. Ele vai te dar alegria. Ele vai transformar a sua vida. Mas para que ele transforme, ele não é nenhum invasor. Você precisa aceitá-lo, chamá-lo, convidá-lo para fazer parte da sua vida. E aí sim nós fizemos uma oração e ele e ela aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. O clima mudou, irmãos. Quando nós saímos daquele local, eu até não tive vontade de sair, só para vocês terem uma ideia. Eu estava com o irmão ali na minha frente. E nós fomos, e ele agradeceu muito, feliz, sorriu, sabe, o clima mudou totalmente, porque Cristo já estava ali naquele local. Só que, irmãos, a vontade de Deus não é a nossa. Na terça-feira, eu recebi a notícia que ele faleceu. Eu senti no coração, como eles, né, a gente pode dizer que são filhos da nossa fé, né? Filhos nossos. Eu deveria ir nesse enterro. Mas algo tocou no meu coração e eu fui preparado. Graças a Deus aí eu recebi uma bênção da pastora que veio aqui, né? Eu chamo meu cinto de 1001 utilidades. Tem tudo aqui. Ó, pastor, bastante, viu? Tá bonito aqui. Então eu me preparei e nós fomos. Certo de que chegaria na esposa e perguntaria para ela se ela tinha chamado alguém para fazer o culto. E não tinha. Irmãos, eu até pedi oração para vocês que eu estava indo, porque eu não sabia exatamente o que eu ia falar, como eu ia falar. É assim, nós temos que ser movidos por Deus. E foi assim que aconteceu. E eu destaco um momento ali. Tinha 40 pessoas ouvindo a palavra de Deus. Nós fizemos um culto ali. E num momento especial, eu perguntei para ela, nós fomos lá, vocês conheceram Jesus, aceitaram Jesus, mudou o clima de vocês? Mudou. E no domingo, como o Rony estava? Estava alegre, feliz. A sua mãe foi visitá-lo, viu ele feliz. Não aquela pessoa cabisbaixa, que não. É essa felicidade que nós temos aqui, irmão. Nós não sabemos o dia do mal. Mas se nós estivermos preparados aqui para esse dia do mal, nós vamos estar felizes, porque nós estamos com Cristo. Cristo não nos abandona na hora das dificuldades. E aí, eu perguntei para ela, perante todas as pessoas, como o Rony estava no domingo. Sabe o que ela falou? Alegre, feliz. E aí eu pude dizer, irmãos, esse é o resultado de uma pessoa que tem Deus no coração. E pude falar, vocês também, é a obrigação de vocês buscarem o melhor para a sua vida, porque ninguém sabe o dia do mal, o dia do problema, ninguém sabe. Então nós temos que estar preparados. E graças a Deus, o Rony teve esse desejo de nos convidar. Olha só como é a situação, irmãos. Verdade? Então, é importante, irmãos, que nós tenhamos consciência de que Deus nos usa, faz milagres, faz mudança, mas muitas vezes Ele nos leva em certo local com uma finalidade, e a finalidade é a salvação de alguém. Aleluia. Amém? Irmãos, vamos à palavra.
Sim. Com reverência à palavra do Senhor, vamos colocar de pé e abrir. A palavra de Deus se encontra em Gálatas. Irmãos, eu não sei se eu acho que eu não sou pregador de rosas, eu sou pregador de espinhos. Eu acredito que nós, como igreja, estamos passando dificuldades e muitas vezes nós não percebemos. Quem conhece o que está acontecendo aí fora sabe que nós estamos com situações difíceis. Todos abriram? Amém. Vamos ler a palavra? Gálatas 1. Gálatas 1. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Guarde bem isso, século mau. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me, de que tão depressa, maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, Senhor, graças te dou por essa oportunidade. Graças te dou, Senhor, por o culto de hoje, por o que o Senhor tem falado e tem falar, Senhor, daqui para frente. Pai, nós sabemos, Senhor, que conhecemos muitas coisas, o Senhor me colocou muitas coisas no coração, mas eu quero neste momento, Senhor, te pedir, Pai, me abençoe, Senhor, me dê direcionamento, que eu possa falar, que eu possa meditar somente aquilo que o Senhor deseja e coloca no meu coração. E peço também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a todos da congregação, que nós possamos ter entendimento, sabedoria e aplicarmos, Senhor, para a nossa vida o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, vejam bem. Eu não sei se os irmãos sabem que existiu muitas perseguições dos cristãos na história de Deus. Principalmente quando nós vemos no Novo Testamento, ou um pouco antes também, quando os cristãos que não negavam a sua fé eram levados às arenas de leões, covis, eram crucificados, eram tacados fogo neles, porque eles, perante as autoridades, eles não queriam negar a Cristo. Ok? Então vejam bem, irmãos, um dos pontos importantes
que nós vemos aqui na palavra é que o apóstolo Paulo vem trazer da região dessa Galácia, vem trazer uma observação. E uma observação que muitas vezes nós aqui, como cristão, não estamos observando. Nós não estamos observando. Porque na verdade, veja bem, nós temos mundos aí fora. Lembra do ensino? Temos mundos aí fora. Tem outras situações. Temos outras igrejas aqui. Agora, olha o que é interessante. Vamos um pouquinho, para nós entendermos a situação, vamos um pouco, retroceder um pouco. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Mas antes, ele foi Saulo. Ok? Saulo. E Saulo, para muitos que sabem quem ele era perseguidor de cristãos. Agora eu pergunto, será que Paulo era uma pessoa ruim? Será que Paulo, ele tinha prazer em fazer as coisas que ele fez? Muitos de nós não sabemos, mas Paulo foi um defensor ferrenho de Deus. De Deus. Ele foi um defensor ferrenho. Foi uma pessoa estudada, preparada. E aí tem um problema. Ele, como judeu, e hoje nós vemos no judaísmo também, ele era unicista. Ele acreditava num Deus. Esse é um dos motivos de Paulo. Acreditava em um Deus. E aí ele vê surgir o cristianismo, onde Cristo diz: eu e o Pai somos um. E aí? Então o apóstolo Paulo, ele considerou o cristianismo como uma seita e perseguiu os cristãos. O apóstolo Paulo, diferente de muitas pessoas que acham, ele não tinha autoridade para matar ninguém, porque o povo era um povo conquistado e só Roma poderia matar alguém. Visto isso, irmãos, que a igreja, o Sinédrio, buscou as autoridades, buscou Roma para crucificar Cristo. Vejam que eu estou falando uma verdade. Era Roma que iria fazer isso. Mas isso não impedia dos judeus, em julgamento, fazerem apedrejamento. E no apedrejamento, as pessoas podiam morrer. Ok? Mas vejam que para Cristo eles não fizeram isso. Eles procuraram as autoridades. Correto? Então vejam como é a situação. Só que veja bem, irmãos, como é o nosso Deus? Perante a Saulo, por exemplo. Irmãos, nós estamos aqui é porque Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Nós estamos aqui porque Deus nos considerou pessoas especiais. E da mesma maneira, Deus escolheu Saulo. Porque conhecia o coração de Saulo, conhecia que ele era um defensor de Deus. E quando ele teve um encontro com Cristo, ele passou a ser um defensor de quem? De Cristo. Agora, como vejam bem, irmãos,
nós temos que entender algo muito importante. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida, o Saulo, ele tinha uma vida boa. A palavra de Deus diz assim, que ele experimentou fartura, mas também experimentou pobreza. O apóstolo Paulo passou de uma pessoa rica, dentro de uma situação estável, para viver uma vida humilde e de missões para Cristo. Tanto é que ele foi o maior evangelista e bateu no peito: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, como a gente viu nessa semana, pastor Paulo dando ensinamento, você acha que a vida de Paulo foi maravilha? Não foi. A vida de Paulo teve sofrimentos. Agora imagina assim, se aqui dentro da nossa igreja entrar um bandido, entrar alguém, um assassino, alguém que você conhece, sabe que ele é ruim, mas ele se converteu ao cristianismo, como você olharia ele? Então, de que maneira, igreja, os judeus, os cristãos, os convertidos cristãos, olhavam para Paulo, que agora é Paulo? Como será que as pessoas acreditaram ele de primeiro plano? Assim também é a nossa vida. Às vezes, no decorrer da nossa vida, nós fazemos tantas e tantas coisas que não agradam a Deus, e quando nós se convertemos, as pessoas demoram para nos acreditar em nós. Porque o que vai valer na sua vida, entendeu? É os passos que você vai dar após a conversão. Deus não vai olhar o seu passado. Deus vai olhar o que você anda. E é isso importante, que a gente, diante das nossas atitudes, nós não precisamos falar, sou cristão. A sua conduta, a sua maneira de ser, o seu pensamento, tudo que você age, sabe que tem Deus no meio. Só o fato de vocês virem aqui, só o fato dos irmãos estarem aqui na igreja, é uma atitude. Quem te obrigou a vir aqui? Você foi convidado, está no seu coração. Por isso que muitas vezes nós temos que entender que tem cristão e não tem cristão. Tem cristão que não vai na igreja quando dá e fica preocupado: o que aconteceu na igreja lá? Será que eu tenho alguma coisa, eu tenho um vídeo, alguma coisa para me ver? Nós que estamos dando continuidade nos cultos de ensino, se eu não puder, eu fico preocupado. Eu quero ver o que aconteceu. Eu quero testemunhar o que aconteceu. Mas isso parte de quem? Do coração de cada um. É aí que você mostra ser cristão. E o apóstolo Paulo fez isso. O que aconteceu? Quando ele fez as viagens missionárias, quando ele abriu a igreja da Galácia, ele passou o evangelho de Cristo. Ele deu o ensinamento. E a palavra veio falar para nós aqui, essa palavra que nós vimos, tá? Que ele se admirou, ele se espantou. Mas por que ele se espantou? Porque ele viu que o pessoal não estava ouvindo, não ouviu ele. Ele viu que as pessoas mudaram alguma coisa. E aí o que acontece? Por que mudaram? Por que mudaram? Mudaram, irmãos, porque no cristianismo tem
pessoas que vieram do judaísmo, com os seus usos e costumes, às vezes. Então, são judeus convertidos. Tem pessoas, e tinha pessoas pagãs, que adoravam outros deuses e se converteram ao cristianismo. Mas quando essas pessoas se converteram ao cristianismo, o que eles trouxeram com ela? Algumas heranças do passado deles. E essas heranças começaram a atrapalhar o evangelho. Então, irmãos, entenda bem, Paulo, ele está na condição de combater um problema muito sério, que às vezes acontece na igreja. Hoje em dia, aqui na nossa igreja, entendeu? É preservado. Meu Deus. Nós estamos na bênção, irmãos. Nós estamos na bênção. Se começar a olhar para fora um pouco aí, meu Deus, se der, a gente vai falar. As coisas mudam. É diferente. Então Deus colocou no meu coração para alertar vocês. Porque além de ser ouvintes da palavra de Deus aqui, vocês também são multiplicadores. É importante a gente conhecer o que está acontecendo. Você não combate o inimigo, irmãos, se você não sabe como é que ele luta. Quais as armas desse inimigo? Entendeu? Então veja bem, o apóstolo Paulo teve um problema muito sério com questão de circuncisão, sabe, coisas do judaísmo, coisas que estavam até querendo aprisionar, que esse novo evangelho, aprisionar os cristãos. E quando eles estavam fazendo isso, o sacrifício de Cristo não estaria valendo nada. Pela lei, nós somos condenados, mas pela graça, nós somos salvos. E nós não observamos a lei da maneira que os judeus observam, porque nós observamos o quê? O mandamento de Jesus. É esse que nós observamos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso nós observamos. Então, irmãos, acontece que nós temos esse tipo de problema. Então, amados, veja bem, Gálatas, lá quando a gente leu, Gálatas 1:5, a palavra diz assim: para nos livrar do presente século do mal. Irmãos, enquanto a igreja dá um passo para frente, Satanás, ele puxa você para trás. Ele te alimenta de situações que não são de Deus. E às vezes, dependendo também da situação, isso que é muito importante. Deus abençoar, eu estou sob idolatria. Às vezes nós idolatramos alguma coisa e não percebemos. Tá? Não percebemos. Então, isso é muito importante. Então, o projeto de Deus, o projeto de Paulo, o projeto da igreja é multiplicação, é viver na palavra, é entender o evangelho. Veja o que está falando, o que está sendo feito. Então, o que acontece? Hoje, a igreja, ela tem que fazer a diferença. Irmãos, vocês estão lembrados que a Bíblia diz, eu não lembro exatamente aonde está o texto, puderem me ajudar, onde a Bíblia diz que vai um cristão, entre aspas, reivindicando
dizendo assim para Jesus: em seu nome eu expulsei demônio, curei enfermos. Tudo que ele estava falando é papel de quem? Da igreja. E aí Cristo fala assim: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Irmãos, falsos profetas. Da mesma maneira que acontecia lá na Galácia, que Paulo vem combatendo, porque o sofrimento de Paulo, o pastor Paulo sabe disso, foi direto nessas coisas, né, pastor Paulo? As pessoas interferindo na igreja, minando, deixando a igreja escrava. Então nós não temos mais uma liberdade em Cristo Jesus. Nós temos uma igreja escravizada. E às vezes com alguns detalhes. Então, veja bem. O apóstolo Paulo, quando ele começa nesta palavra que nós falamos, ele fala assim: eu, apóstolo de Cristo. Paulo andou com Cristo? O apóstolo tem que andar com Cristo. Mas ele não andou com Cristo, mas foi chamado pessoalmente por Cristo. Essa é a diferença. Então ele fala assim: eu sou apóstolo, não é porque o homem me consagrou apóstolo, é porque Deus me escolheu, Deus me colocou aqui. Então ele está justificando para essa igreja que ele tem autoridade de apóstolo. E o apóstolo, se tivesse um apóstolo, eu pessoalmente eu não acredito em apóstolo, tá? Mas o apóstolo poderia escrever um livro da Bíblia. Ele teria essa autoridade. Mas eu pessoalmente não acredito no apostolado, não acredito no apóstolo, tá? Daqui nos dias de hoje. Então, irmãos, vejam bem. Ele fala com essa igreja, com as igrejas, na verdade, e mostra essa infiltração. E essa infiltração, ela vem trazendo um problema. Por que trazendo um problema? Porque pessoas que querem encher a igreja utilizam de prazeres, de agrado aos homens. Tem muita gente que vai numa igreja aí que quer ficar rico. Tem muita gente na igreja aí que faz barganha com Deus. Por quê? Porque essas pessoas estão fazendo o que o homem quer. Nós temos de Deus a oportunidade de chegar a Deus através de Cristo Jesus. Mas tem pessoas que se colocam intermediário entre Cristo e o homem. Não é Cristo que é o nosso caminho. O Deus e o homem são intermediários. E aí nós temos alguns problemas. Porque se surgem os falsos profetas, as falsas pessoas, criando uma situação pessoal para o homem. Então aqui nós não temos alguém ministrando a palavra. Nós temos aqui um palco com alguém tentando te convencer de alguma maneira. Aí a gente não tem uma espiritualidade. Então nós notamos que muitas dessas pessoas
que não estão no outro evangelho. Então vejam bem, irmãos, olha, lá na Galácia, outro evangelho. Aqui, agora, outra igreja. Vocês estão me entendendo ou não? Outras igrejas. Vou passar os absurdos para vocês. Isso é para nós orarmos, irmãos. Isso Deus trouxe para mim, para alertar a igreja. Nós precisamos realmente ter oração, orar por essa nossa igreja, orar para o nosso evangelho. Por quê? Vejam bem, vocês já ouviram falar a igreja candomblé? Sabe o que significa? Candomblé com assembleia. Candomblé. Metaleiros da parede branca. Vamos lá, irmãos. Parede preta. Eu não entendi até hoje. Foi novidade para mim. Parede preta. Não entendi. Prosperidade. Vocês até sabem quem eu estou falando. De prosperidade. Olha só, irmãos. Igreja pode tudo. Principalmente a questão dos homossexuais. Entendeu? E aí a gente tem pessoas se contorcendo, se rodopiando, fazendo. E o problema maior, irmãos, é que tem pessoa que gosta. E aí nós sofremos a situação muito importante. Qual é? Aonde a gente observa que tem situações que estão atacando a igreja. Por exemplo, consideram a igreja homofóbica, desatualizada. Alguém já ouviu falar que alguém quis mudar ou quer mudar a Bíblia? Já ouviram? Olha só. Veja bem, irmão. Veja bem. Isso é importante. Então o livro cultuar muda situações que você acaba tendo um sentido difícil de você acreditar. Então, se eu falar sobre homossexualismo pela palavra, eu posso ser preso. Se alguém me convidar para fazer um casamento homossexual e eu negar, eu posso ser preso. Vocês já entenderam isso? Vocês viram como é? Eu não estou desanimando vocês, não. Eu estou, irmãos, salientando que a igreja é atacada. Nós temos teologia de gênero para confundir o tratamento com criança. Se acaso um pastor cai, misericórdia, é atacado, muito atacado. Mas essas outras coisas, não acontece nada. Então, nós temos que entender o seguinte, irmãos. A Bíblia, ela fala claramente. Eu vou ler o texto aqui, para vocês entenderem o que a Bíblia vai falar desses falsos profetas. Então, eu não condeno quem está indo nessa igreja. Eu condeno, e eu não creio que Deus está gostando dos líderes, aqueles que preparam as coisas para enganar os cristãos. E olha o tratamento, a gente já vai encerrar. Olha o tratamento que Deus dá na palavra em relação a isso. Deuteronômio 18:20. Olha as consequências graves. Mas o profeta que presumir falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha ordenado, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá.
que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer, falando da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Eu já vi alguém profetizar que Deus ia mexer no casamento de um casal. Só que o pregador não sabia, ou o profeta, entre aspas, não sabia que eram irmãos. No final do culto, chamaram essa pessoa, eles são irmãos. A igreja ficou toda calada, porque a igreja sabe que são irmãos. Eu recebi também. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que voltar à palavra. Por que nós temos que voltar à palavra? Quando a gente recebe alguma revelação, alguma profecia. Porque nós somos cristãos de ter Jesus como nosso caminho com Deus. Nosso único caminho. Porque Deus está usando um vaso. Eu creio no uso do vaso. Eu creio no uso do vaso. Porque se você tiver, eu já falei isso já uma vez aqui. Se você tiver ocupado com problema, alguma coisa, e você não ouve, você não, sabe, na sua oração você não ouve a Deus, Deus manda um vaso para te acalmar. Deus manda um vaso para falar para você. Amém? Então isso é importante. Mateus 7, 15, 16. Acautelai dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas. Irmãos, é a palavra que está falando. Mas interiormente são lobos devoradores, porque por seus frutos o conheceis. E 2 Pedro 2:1. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos profetas, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo si mesmo repentina destruição. Veja, irmãos, eu vejo, hoje eu vi uma triste notícia. Um pai separado mata o filho, joga o filho em cima do viaduto para se vingar da mãe. Então não é só igreja não, irmãos. Não é só igreja falsa não. É pessoas sem Deus no coração aprontando atrocidades. Esse é o grande problema. Na verdade, Deus me trouxe aqui para trazer um alerta para a igreja. Vamos orar. Vamos pedir. Vamos vigiar. Vamos orar para o nosso pastor. Ele que faz o filtro de todas essas coisas, não é, pastor? Faz o filtro de todas essas coisas. Se nós, aqui, como ovelhas, partimos com um problema como esse, procure os pastores. Procure os pastores. Não deixa o inimigo te enganar. Porque ele não quer você aqui dentro da igreja. E ele não vai chegar em você com um chifrinho, com um rabo todo vermelho. Ele vai chegar tranquilo, devagar. Entendeu? Mas o Senhor, com certeza, ama os seus. Eu creio que nós estamos no caminho certo. Não porque falo, mas porque sim. Porque eu vivo aqui dentro. Entenderam? Então que as nossas orações sejam para Deus, para nos dar misericórdia, entendimento, sabedoria, discernimento
Que o Evangelho seja